galera, estamos começando mais um episódio do NormaCast. O convidado de hoje é o Dr. Regis, convidado delegado, professor da faculdade. É um prazer receber o senhor. Obrigado por disponibilizar um horário. Você, mais jovem, né? Ah, então tá bom. Aí já fica mais tranquilo. Já fica mais tranquilo. É um prazer. Depois a gente não se apresentou, né? Meu nome é Luiz Felipe, Miguel, Cássio, Renato, Matheus e a Patrícia. Talvez chegue com mais umas pessoas aí, mas como vai entrando a gente vai falando com o senhor. A primeira dúvida que a gente tem, eu tenho no caso, é que o senhor é um delegado. Eu queria saber se essa vontade sempre foi do senhor ou foi durante o curso de Direito o senhor teve a vontade de fazer o concurso, prestar para ser delegado. Bom, prazer é tudo meu estar com vocês aqui, tá? Me chamo Regis Germano, sou delegado de polícia há 16 anos já, né? Hoje eu sou titular do 6º Distrito aqui em São José dos Campos. É um prazer poder participar com vocês aqui, porque eu já passei por isso também, a gente tinha entrevista com professores, era muito legal tirar essa distância que há muitas vezes entre o aluno e o professor, se aproximar mais na realidade. Nós somos todos aqui estudantes. Eu sempre quis ser delegado de polícia. Isso aí sempre, desde que eu me via como moleque, eu sempre gostei de arma, né? Sempre gostei. Meu pai na época ele era diretor no fórum, então eu tinha muito acesso às armas que eram apreendidas. Então aquilo lá foi criando uma paixão muito grande e foi, né? Criando na cabeça que eu queria ser policial, mas eu queria ser delegado de polícia. Eu queria ser sempre o primeiro a decidir um caso, né? Então isso me motivou muito e aí fez com que eu entrasse na onda do direito, estudasse bastante, né? E prestasse um concurso, hoje, graças a Deus, realizado. Mais uma pergunta. É que assim, o senhor nunca chegou a advogar, pensar em advogar pra essa área assim? Eu sei que o senhor tem um irmão que é advogado também, bastante conhecido, igual o senhor aqui. Nunca chegou a advogar? Não, nunca quis advogar. Nunca quis. Eu nunca prestei o concurso da ordem. Eu sempre estudei para concurso público. Quando no 4º para 5º ano, eu já fazia um curso jurídico preparatório para a carreira jurídica em São Paulo. Eu tinha passado num concurso para estagiário do Ministério Público de São Paulo e fui estagiário por 2 anos. Foi o melhor estágio que eu fiz até hoje. Aprendi muito no Ministério Público, né? Um grande professor meu, que é o Dr. André Stefan, que foi o promotor que eu trabalhei, depois foi meu professor no curso preparatório. Então, mas eu nunca quis advogar. No 5º ano, quando eu estava saindo já para pegar o diploma, eu já prestei o primeiro concurso e passei na primeira fase, passei na segunda. No 5º ano, eu tive que correr na faculdade, pedir o meu diploma rápido porque eu tinha que apresentar. E fiquei na fase oral do concurso de 2003, ainda no 5º ano de faculdade. Continuei estudando, aí o meu concurso foi abrir 3 anos depois, mas nesse período eu só fiquei estudando. Trabalhava, estudava, nunca quis pegar a carteira da ordem, porque eu sei que se você com a carteira da ordem, você começa a trabalhar, você começa a advogar, então isso aí ia me atrapalhar os meus planos de estudo, né? Eu ia ter que ficar mais atento aos processos do que propriamente o estudo, que é diferente uma coisa da outra, a prática com a teoria, né? Então eu nunca advoguei. Aí já prestei o concurso em 2006, abri o concurso, eu passei. Então, praticamente a mesma ideia que eu tenho. Eu faço direito não para... Por enquanto não penso em advogar. Eu penso mais em prestar o concurso da polícia, mas o meu principal mesmo é para ser agente. Depois, com o tempo, eu queria prestar outro para poder passar para delegado. É uma ótima, o que eu quero é da Polícia Federal. É um concurso, a advocacia é uma profissão nobre, muito, né? Que você mexe propriamente dito com tudo. Vamos dizer, clínica geral, né? Mas eu sempre tive esse lado policial, sempre quis. E eu aprendi com um padrinho que eu tinha que faleceu, o saudoso Dr. Roberto Martins de Barros, e o Dr. Dimas Rubens Fonseca, que foi presidente do Tribunal de Justiça, presidente da seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça. Ele era juiz na época em Caçapava. Ele dizia para mim, se você pode entrar mandando, por que você vai entrar mandado? No caso de agente policial, investigador de polícia. E no concurso que eu prestei para investigador de polícia, na época, meu pai, o Dr. Roberto e o Dr. Dimas pediram para eu não assumir, para eu continuar estudando e prestar concurso diretamente para delegado de polícia. Então eu atendi esse pleito. Hoje eu dou razão, né? Porque eu sabia que se eu entrasse como policial, como investigador ou agente policial, eu ia perder um pouquinho o estudo, né? Eu posso estar errado também, mas era a minha imaginação. Eu falei, então eu vou focar, porque são estudos um pouquinho diferentes.
para você estudar para delegado, estudar para agente policial, para investigador de polícia, as outras carreiras policiais. São matérias totalmente diferentes, né? Então eu falei, não vou perder o foco. Não vou perder o foco e continuei nesse foco da carreira jurídica mesmo, graças a Deus aí. Consegui obter isso com sucesso. Eu queria São Paulo também. Eu sempre quis São Paulo porque eu tinha meus 2 filhos já pequenininhos, o Felipe e o Lucas. Então eu sabia que se eu passasse em outro estado federado, eu ia ter que levá-los, né? Na época, a mãe dele, a gente só não estava junto, nada. E então eu não quis perder o foco de São Paulo também. Eu tive essa opção, graças a Deus eu pude optar. Eu quero o estado de São Paulo e No consegui. caso de delegado, assim, quando você passa na prova, é um tipo de sistema que coloca você em qual estado que vai estar ou Não, você não. escolhe? Cada estado tem a sua polícia civil. Somente se você prestar concurso, que nem ele falou, pro âmbito da União Federal, aí dependendo se for regionalizado, você pode ser encaminhado a qualquer estado. Digamos que você prestou um concurso em São Paulo. Se não for regionalizado, falar da Polícia Federal ficar aberto, você pode passar e parar lá na Amazônia. Como eu tive colegas meus que fizeram isso, né? E eu não, eu queria estar de São Paulo só. Eu nunca gostei do âmbito da União por causa dessa inamovibilidade que nós temos hoje, que no âmbito federal muitas vezes não tinha. Hoje existe, né? Existe uma inamovibilidade, ainda que parcial, você não pode ser movido assim, tirado do local sem que haja 2/3 do conselho da polícia, como é aqui em São Paulo, mas eu nunca quis pagar para ver, né? Não, eu quero São Paulo, que infelizmente ainda, São Paulo, perto das outras regiões do Brasil, é mais desenvolvido. São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais. Agora você parte um pouquinho mais para cima, a polícia fica um pouco estagnada. Então eu nunca quis sair dessa região aqui sudeste. Geralmente eles abrem muito para Distrito Federal. Distrito Federal, Amazônia às vezes. Então, o Distrito Federal está afogado, muito bom. O Distrito Federal é ótimo você passar no concurso no Distrito Federal, só que não é bem por aí. Eles estão jogando você no norte, no nordeste do país e as dificuldades são grandes. Isso eu sei porque eu tenho colegas meus que foram delegados comigo que se arrependem até hoje de sair da polícia do estado para ir para a União, né? Ganhando um pouco mais, só que a distância, um foi parar lá na divisa com... não lembro nem que país que é. A PRF manda os concursos deles, eles mandam para esses lugares, para É a fronteira, muito essas ruim. coisas. E lá o negócio é diferente, porque o custo de vida é muito alto. Enquanto você paga no aluguel, um exemplo que R$2.000, lá você paga 8. Quando você paga num saco de arroz aqui R$5, lá você paga 15, porque o frete é maior. Então o custo de vida lá é muito alto. E cada cidade fica 300, 400 quilômetros uma da outra, porque você tem que ir de barco ou de avião. Então a dificuldade ainda logística é muito grande. Então eu pensei bem nisso aí, graças a Deus pude optar. E para Sou atuar no feliz. estado de São Paulo, você encontra alguma dificuldade? Não, nunca. A única dificuldade da Polícia Civil, que é a minha profissão, é o Estado, é a falta de desenvolvimento na Polícia Civil. Nós ficamos aí 28 anos com o PSDB, não sou político, tá deixando bem claro, mas é a realidade. O PSDB não investiu na Polícia Civil tanto que tinha. Então criou uma defasagem muito grande com os outros estados da federação. Mas a dificuldade é mais essa agora, financeira e de, vamos dizer assim, desenvolvimento da Polícia Civil, aplicando mais tecnologia na Polícia Civil de São Paulo. Mas fora isso, São Paulo ainda continua sendo uma vitrine para o resto do país. No caso, delegado civil, se eu pudesse escolher uma outra delegacia, qual que seria? Hoje, eu queria trabalhar no DHPP, que é o Departamento de Homicídio de São Paulo. Mas hoje, agora é aquilo, você sair daqui de hoje numa tranquilidade no interior, como no Vale do Paraíba, e para São Paulo é uma cidade de ninguém, que a gente fala, né? É uma cidade que você é mais um. Então muitas vezes seria um tiro no pé. Mas para a profissão é um salto grande. Como surgiu essa oportunidade de dar aula? É algo que o senhor já pensava em fazer ou não? Olha, dar aula desde o meu 4º ano, eu auxiliava os professores da faculdade com alguns colegas que tinham alguma dificuldade, porque eu trabalho em cartório, no tabelionato, sempre gostei muito do direito civil, posse, propriedade, e sempre estudei, eu trabalhava com isso, então eu ajudava muitos professores. E quando eu estava no 5º ano também de faculdade, eu auxiliava um professor meu, que é um desembargador, o Dr. Jefferson Moreira de Carvalho. Algumas aulas eu ia lá, não auxiliava, eu ia lá ajudar a corrigir prova, porque eu estava estudando para concurso,
ele me dava umas provas na mão, eu adorava, porque eu queria fazer também. Então, e quando eu passei no concurso, eu trabalhava em Ferraz de Vasconcelos, eu já dava aula no curso de DEPAL em São Paulo, que é o curso preparatório para delegado de polícia. Então faz mais de 10 anos que eu dou aula em cursinho preparatório, aí quase 15 anos já. Tanto lá, dei aula no ESO, dei aula no Unicurso, dei aula no QG Concurso, dei aula no Brasilis Concurso, então bastante aí Mas para a faculdade propriamente dita, é um estudo um pouco diferente. Foi a primeira vez que foi um convite do professor Rodrigo, aí a faculdade gostou, estamos aqui hoje. Perguntar pra você sobre, você falou que fez estágio, né? Como é que era o ritmo do seu estágio? Porque dizem por aí, né? Estão noticiando por aí que os estagiários estão fazendo na área do direito, estão até pulando da janela de tão movimentado que tá a situação. E como é que... Depende aonde você vai estagiar. Sim, porque tem alguns casos que tá muito puxado que o estagiário não tem tempo nem pra estudar pras provas. Perfeito. Eu tinha um professor também, eu falo muito assim, porque são professores que marcam a gente. Ele dizia que aonde você vai fazer o estágio, você não ganha dinheiro. Porque se você estiver ganhando dinheiro, seu estágio não está sendo bem feito. Você acaba ficando folgado, né? Sim. Falava, quando eu fui trabalhar no Ministério Público, eu passei num concurso que tinha para estagiário, eu passei nesse concurso. Para mim, foi um dos melhores estágios que eu fiz na minha vida. Porque realmente trabalho tem. Trabalho tem muito. O estagiário até brinca, a gente faz escraviário, né? Sim. Realmente, eles davam na sua mão, só que tinha uma pegada. O doutor André, o que ele me dava, ele falava, leia antes de fazer. Aprenda como é que você vai solucionar esse caso aqui, ó. Tá aqui o livro, tá aqui, ó. Se vira. Ele fazia isso. E toda sexta-feira tinha chamado oral com ele. Então eu adorava isso aí. Porque ele não pegava na mão e falava só, isso aqui é um homicídio, é isso que você tem que fazer. Não, ele falava, leia, vê o que você vai fazer e fala comigo. Então isso me ajudou muito, né? Mas dependendo onde você cair, você vai chorar. E realmente o tempo para a prova é meio complicado, mas como eu falei, eu tive um grande supervisor no meu concurso de estagiário, que quando era semana de prova eu era dispensado. Porque o ideal era isso, que nesse caso que eu vi dos estagiários pulando da janela, porque tava 12 horas estagiando. Aí não compensa. Não compensa de jeito nenhum. Aí não compensa porque lá compensava porque ele sempre me deixou estudar. E muito mais, ele fala assim, eu quero você mais estudando do que fazendo. Porque você estudando você vai fazer. Então eu tinha medo de não saber fazer, vamos dizer assim. Estudava muito, sempre estudei, sempre gostei de ler, sempre. Não gosto de ler revista, não gosto de ler jornal, não gosto de ler livro, não gosto. Ele fala assim, eu leio 2, 3 livros por semana, não lê nada. Eu não leio nada. Não leio nada. Só que direito sim. Sempre adorei. E leio até hoje, porque o erro meu hoje vira punição. Se eu coloco você na cadeia hoje por ter rei, não tem essa por ter rei não, meu irmão. A vida das pessoas tá na sua mão. Então não tem jeito. Então realmente, dependendo aonde você for estagiar, se você não souber, e se você pega um supervisor aí, e que fala, a zaia dele tá aqui, aí é sacanagem. Eu acho que tem que te ensinar. Você vai trabalhar numa Procuradoria do Estado, numa Defensoria Pública, na magistratura, ser auxiliar de juiz, você pega um juiz bom e fala, vem cá, vou te ensinar como é que é uma sentença, como é que começa uma sentença. Você vai ler o caso, você vê o que a defesa falou, o que a acusação falou. Tem que ter a prova para os dois lados. Os dois lados têm que ter a mesma oportunidade de apresentar a prova. Apresentou, não tem mais nada, vamos mostrar para você como é que sentencia, onde você olha. Isso aí não tem preço, cara. Realmente, cara, estágio acrescenta demais. É umas coisas que a faculdade não consegue passar, não é? Não consegue, porque muitas vezes não é culpa da faculdade. É que a carga horária suas é muito grande, né? É muita coisa hoje em dia que eu vejo por mim aqui. Eu separo a aula para vocês, eu tenho que reduzir muito, porque é muito material, é muita informação. Só que se eu der muita informação de direito penal para vocês, tem o professor de direito civil, professor de direito administrativo, professor de direito constitucional, previdenciário, processo civil, processo judicial, você fica louco. Eu também fiquei louco. Nossa, tem hora que eu não sabia nem de onde eu tava. Fala a verdade, já estão ficando velho, né? Não, vocês vão ficar ainda. Vocês vão ver se vocês quiserem estudar para concurso. Aí na hora que você baixar o hospital, que você tá morrendo, você não sabe o que é, o cara tá morrendo e fala que não é nada. O cara fala, calma, não é nada, é normal, você tá estudando para concurso. O professor falava isso. Na hora que vocês baixaram do hospital, que vocês estavam bom. Eu falei, o cara tá louco. O cara é xarope, baixou umas 10 vezes, cara. Você tá morrendo de fardo, não é nada, cara. O estresse, adrenalina, você tá tão nervoso. Eu já tinha 2 crianças, cara. Tinha que sustentar meus barrigudinhos. Então a cabeça, a responsabilidade, porque não é fácil. Agora, ter um diploma na mão é fácil. Tem gente que vem pra uma faculdade querendo um diploma. Só quero diploma, tudo bem.
E diante de todas as dificuldades que você enfrentou, em algum momento você pensou em desistir? Nunca. 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 Muito pelo contrário. Muito. Doía, que nem quando eu fiquei no concurso, eu chorei que nem criança quando eu voltei pra casa. Só que eu coloquei a mão na cabeça e falei, eu tô no 5º ano. Sabe, aquela desculpa que eu dei pra mim mesmo, calma, é a primeira vez ainda, eu tenho tempo pra fazer isso. Só que eu falei, como eu tô bem, eu vou continuar fazendo a mesma coisa. E continuei fazendo, estudando. 3 anos, estudava aí 5, 6 horas por dia, cheguei a estudar 10 horas por dia e vai embora. De domingo a domingo. Você tem que abdicar de muita coisa. Você vai ver amigo chegar, nossa, você não sai mais, cadê a Patrícia, né? Nossa, a Patrícia não sai mais, deve ter arrumado a namorada, mas não deixa ela sair. Nada, Patrícia, sai de casa, é assim o dia inteiro, olha lá, bobão, mas não deixa sair. Depois... Eu falei isso recentemente com um amigo meu, que ele tava prestando o concurso da ESA, só que ele saía final de semana e tinha vezes que tinha dia que não estudava. Eu falei pra ele, mano, fica focado, porque senão vai chegar na hora lá, o difícil, o complicado mais ali vai ser a prova. Se passou da prova ali, não tem nada que vai te tirar de lá de dentro. Aí, infelizmente, ele não passou, só que ele já tá de olho já em muitos outros concursos também. Pode parar. Eu falo pro pessoal, no cursinho principalmente, não deu, outro dia vai embora. Vai embora, uma hora não vai dar, cara. Se você seguir um plano legal de estudo e continua estudando, não tem como não dar certo. Sabe, você não pode fingir que eu falar, tô estudando, ficar 1 hora lá e celular. Aí, não tem como. Aí acho que Deus não é partícipe de falcatruz. Ele me fala pro seu amigão, você tá enganando todo mundo. A mim você não tá enganando. E qual técnica de estudo você usar? Porque ultimamente o pessoal tá fazendo Pomodoro, né? Que tá, de certa forma, tá sendo bem eficiente. Você estuda um tempo em 1 hora dedicada, aí 5 minutos de descanso. Aí mais 1 hora voltando, aí 5 minutos de descanso. Então, cada um tem seu método de estudo. Sim. Ficou comprovado que efetivamente o cérebro humano, isso foi no passado também, se eu estiver falando, vocês podem até me xingar, que você consegue absorver de uma aula 50 minutos. De uma aula de 2, 3 horas, você absorve 50 minutos. O que fazia o curso preparatório que eu trabalho? Cada matéria era 50 minutos. 50 minutos dava treinar 50 minutos. Acabava, você tinha um descanso de 10 minutos, 50 minutos de direito civil, assinou o cursinho. E eu achei que isso aí era muito bom, porque quando você começava a ficar louco, o cara já mudava de matéria. Você fala, opa, parece que dava uma aliviada e vamos de novo. Tá? Eu sempre usei, e uso até hoje, os nossos sentidos. Visão, tudo. Por que eu falei? Eu nunca gostei de estudar em um grupo, eu sempre gostei de estudar sozinho. E eu não consigo estudar se eu não escrever. Se eu não escrever, se eu não... Que nem você falou alguma coisa pra mim, eu já vou consultar alguma coisinha, eu já ponho aqui. Eu não consigo. Se eu não escrever, se eu não... aquele material que eu vou dar aula hoje, eu fico escrevendo. Tem tudo feio, mas eu fico escrevendo, eu gosto. Se eu não escrever, parece que não fixa. Não consigo. Então eu até brinco que eu lembro na minha fase oral, examinador oral, eu lembro que ele fez uma pergunta, não lembro qual pergunta agora. Na hora que ele fez a pergunta, eu já sabia onde estava a resposta no meu caderno, porque sabe, o cara começou a fazer uma pergunta, eu já, no meu caderno tá em tal lugar, no cantinho, alguma coisa loucura lá. E até hoje, na vida prática, quando eu tô diante de uma situação complicada, parece que o meu caderno vem, o livro vem, isso aqui você encontra a resposta aqui, vai por aqui mais ou menos, você sabe. Então eu sempre gostei. Agora, cada um tem seu método. Se eu não ler, se eu não escrever em forma de pergunta e resposta também, eu não consigo trabalhar. Eu tive isso na prova do Rodrigo. Conforme eu ia lendo as perguntas, é como se a resposta já estava na minha cabeça, do que eu tinha escrevido. Aí o que eu escrevi no caderno como anotação para estudar foi o que eu dei como resposta. É isso aí. Eu sempre faço isso, estou lá dando a matéria. Vai, o que vocês estão aprendendo com o Rodrigo? Direito penal para tirar. Teoria do crime. Tá, teoria do crime. Bipartida, tripartista. Bipartida, fato típico, antijurídico. Fato típico, jurídico. Eu sempre ia escrevendo. O que é fato típico? O que é fato antijurídico? Eu ia anotando. Aí você vai anotando quem sustenta a bipartida. O que é tripartista? Culpabilidade, pressuposto aplicação da pena, requisito de crime. Para uns é isso. Aí você começa a estudar na hora, cara. O cara fala você já começa a falar tudo. A teoria bipartista, isso. Você mesmo desenvolve uma redação. Eu sempre fiz isso. É o meu modo de estudar. Tem gente que estuda diferente. Pra mim deu certo. Eu tenho até hoje os meus cadernos, quando eu estudava para concurso. Tudo amarelão, mas tá tudo amarelo. Eu não consigo jogar fora meu caderno. Tem muita coisa desatualizada ali, obviamente. Mas tá tudo lá. Desse tamanho meus cadernos. Tudo, anotação pra cá e
E na época a gente não tinha celular, que nem tem hoje no Google, você acha tudo. Antes não. Então eu acho que antes o pessoal era um pouquinho mais cuidadoso. Hoje em dia você quer saber uma coisa, você põe no Google e já te dá. Aí você fica meio preguiçoso. Né? Você fala, vou procurar porra. Não tem o mesmo zelo pela informação, né? Porque você acha rapidinho e depois pode pesquisar de novo. Não, então esse é o problema. O problema é que todo mundo está escrevendo, tem um monte de gente escrevendo, tem gente escrevendo besteira, tá? Tem gente que eu acho que deveria pelo menos falar, a minha posição é essa. Pronto, aí você sabe que o cara falou, a posição dele é essa. Se é a correta ou não, mas pelo menos ele está dando a posição dele, né? Que muitas vezes não é a posição que está no Supremo, que está no STJ, que é dos Tribunais de Justiça. Então você acaba errando. A internet é boa, só que muitas vezes não chega a ser confiável não. Que nem eu falei pra ele uma vez que a gente estava fazendo uma atividade em sala, eu pesquisei uma resposta e estava dizendo que aquela conduta não era punível. Ele veio falar depois que ele viu no livro e estava dizendo que era punível. Então, agora, se esse cara falar essa conduta não é punível, pelo menos ele fala, eu entendo que não é punível essa conduta, ciência, beleza, tá válido, nós não estamos em ciência exata, né? 2 mais 2, 4. Ciências humanas, vai mudar? Vai. Que nem vocês vão ver na teoria do crime hoje, que a teoria finaliza da ação, não sei se já começou a falar, ainda na teoria finalista da ação, muitas vezes ninguém adotava a teoria finalista da ação. Foi o professor Damasio que começou a lançar, negou, opa! Só que ele falava, a minha posição é essa. Na época todo mundo achou ele louco, quando ele falou que a culpabilidade não era requisito de crime, que a culpabilidade era pressuposto da aplicação da pena. Tô falando por cima porque o doutor Rodrigo vai dar uma aula pra você. Quando ele falou isso, você é louco, né? Ele falou, não, culpa não é, o crime não tem culpa de nada, quem tem culpa é o ser humano que pratica a conduta que o crime já está dizendo que é com ele. Então não põe a culpa no Código Penal, põe a culpa no ser humano. O que é reprovação? A reprovação é que o juiz vai reprovar a sua conduta. Então a culpabilidade não está ali, está aqui, e aí começa a explicar. Todo mundo chama o cara de louco. Hoje, puta de uma teoria que vingou, mas ele foi caminhando. Agora o cara chega, isso. Eu nunca dou aula assim. E aí se acabou? Não, direito não é isso, acabou. Eu dou as posições, ó. A posição hoje majoritária é essa. E hoje em dia você tem uma carreira estabilizada. Você tem a pretensão de alguma coisa maior? Não. Dentro da minha carreira, obviamente, é subir nas classes, né? Hoje eu sou segunda classe, eu fui obtido por merecimento. Aí tem mais a primeira classe e a classe especial. Dentro da carreira de delegado de polícia, a classe especial é a maior, né? Você já entra na maior hierarquia dentro da Polícia Civil, é o delegado. Então você já entra com a maior hierarquia. Dentro dessa hierarquia tem os graus de classe, né? Então, estamos chegando. Só isso que eu almejo hoje em dia, mas nada de... Tem algum caso que você pegou assim que marcou você? Caso da polícia? Que possa contar. Não, vários casos. Não, são vários casos. Ultimamente teve o sequestro daquele... Humorista, né? Eu acompanhei no seu Instagram. TikTok, não sei se vocês lembram dele, eu não lembro, né? Eu vi no seu Instagram. Então, foi um caso complicado, porque que nem hoje a gente tá desde as 6 horas da manhã tentando pegar um rapaz lá que fugiu todas as casas lá em Jeremias, a gente não pegou. Aí você tá diante do cara, você vai atirar? É difícil. Então você tem hora que você tem que recuar, mas um dos maiores casos também, homicídio envolvendo criança, isso machuca. Você chegar no local, criança morta, um faco, cara, mata o próprio filho, pô, isso marca. Então essas coisinhas na carreira mais que deixa a gente meio... Você entra, porque infelizmente a gente mexe com a desgraça humana. Você mexe com o lixo do lixo. Tá? Daí você chega, infelizmente você chega numa favela, você vai num local pra prender alguém, você entra na casa do cara, pô, não tem um danoninho pra dar pra criança. Não tem uma água, não tem um feijão. Como que vive, cara? Sabe? Nem pra roubar e sustentar a família serve. Você fala, cara, agora você vai prender o cara que mal porcamente traz um arroz e feijão pra casa. E agora? E esses 5, 6 filhos que ele deixa? Então isso aí dói, cara. É difícil. Você chegar, vagabundo, pode vir, meu irmão. Você tá preso, aí você olha aqueles molequinhos que olhando pra sua cara. Você fala, nossa, tô prendendo um cara aqui. E aí, o que vai acontecer com essa criança? Qual é o futuro dessa criança? É muito forte pra saber separar, né, esse lado emocional do lado emocional. Muito. É difícil, cara. Você chega em casa e fala, caramba, não é legal. Os outros falam, nossa, o delegado vale prender todo mundo. Não é legal. Não chega em casa e fala, eu sou o cara prendi. Não, cara. Você, sabe, pode ver que você não vê no meu Instagram e outras coisas, eu nunca posto o preso,
Não. Não posso. Isso, além da lei da vedada também, abuso de autoridade e tudo mais, eu acho que atrás dele tem um pai, tem um irmão, tem uma irmã, tem uma família que não tem nada a ver com a conduta do cara. Mesmo que o seu pai é traficante, tá? Eu vou lá, prendo seu pai, escracho seu pai na televisão. Você não tem nada que você vai pra escola, amiguinho, nossa, seu pai é ladrão, pai dele. Cara, não tem nada a ver. Então eu tento seguir essa. Mas separado, hoje eu já acostumei, mas no começo doído, cara. Você chegar, você vê aquelas crianças falando, nossa, parceiro, não tem nada. Psicológico pesa, né? Não, no começo é ruim. Porque quando você passa num concurso, que nem para delegado de polícia, você se acha vamos dizer assim, o Deus. Você prende quem você quiser. É verdade, você mete a carteirada, dá a mão na cabeça e você fala, nossa, sou fodão. Mas depois a poeira vai baixando. Você vê que você não é nada, cara. Você prendeu naquele momento, você colocou, mas acabou sua função. Agora, você fazer disso um alimento, um espinafre do teu pai que você sentiu tal, né? É ruim, cara. Depois, com o tempo, você vai ganhando. No começo é tudo festa, né? Dá carteirada, você achando que é lindo, né? Aprender, cara, vagabundo, mas depois você vai ficar. No começo você está realizando o que você sempre imaginou, sonhou antes, né? Sim. Você via na TV, com reportagem, você imagina, nossa, deve ser assim. E aí ruim. Você vai ver na realidade. Agora, quando você põe um cara na cadeia que merece, aí também é gostoso. Quando você pega aqueles estuprador de criança e fala, agora você vai pra cadeia, amigo. Você começa uma investigação do nada. Através de um negocinho, você vai, o seu inquérito vai aumentando. Quando você chega aqui e fala, pronto, peguei, pede uma prisão e consegue, nossa. Aí, aí você comemora, fala, amigão, vambora. Aí você vai na casa dele, pode vir. O que é isso do senhor? Não, vem aqui, bonitinho. Aí você vai comigo. Esse é o gema, aí é gostoso. Aí é a realização, fala, tá aqui. Dá até vontade de apertar mais a algema, né? Então, isso que sempre me cativou na polícia, ser o primeiro a chegar, é sair do nada e chegar no autor do crime. Que nem nesse sequestro desse humorista, a gente não tinha nada. Tinha nada vezes nada. Foi através que hoje em dia a tecnologia ajuda pra caramba. Quando os caras, do Pix, os caras fizeram Pix por uma conta. Aí eu oficiei o banco para dizer quem é o dono dessa conta. Aí o banco deu, é ele. Opa. Aí você vai e pega ele. Vem cá, bonitão. Você recebeu um dinheiro aqui, de quem que é? Ah, não, recebi. Foi o Maurício, não? Matheus. Foi o Matheus, foi o Matheus? Vem cá, Matheus. Não, mas recebi da Patrícia. Vem cá, Matheus. Aí você vai, daí você vai apertando. Aí um vai falar até você chegar no cara. Alguma brecha tem que ter, né? Uma brecha. Você vai, não existe crime perfeito. Não tem. Infelizmente tem uns laranjas. Tá? Você vai ter uns laranjas. E nem no caso do Pit Vitória, como que nós descobrimos o cativeiro? Hoje em dia tem muita tecnologia que a gente utiliza. Por isso que eu falo, hoje em dia não é um policial fortão, bonitão, tanquinho, faz academia, é inteligência. Nós pegamos como? A gente sabia que era num bairro afastado de São José, mas não sabia onde é o cativeiro. Como que você vai? Tem 500 casas, o cara fala uma casa verde. No meio da fazenda, fala, porra, meu, como nós vamos chegar nesse cara? Aí existe uma tecnologia, lógico, eu não vou falar o que é agora pra vocês, não, né? Acaba, né? Você desligar o conto. Porque aí a gente conseguiu saber aonde esse cara pedia lanche, tá? E aonde esse cara foi interceptando o telefone. E a gente não sabia, né? Interceptando o telefone dele e continuando. Aí ele pedia lanche e falava assim, traz um lanche. É aqui, né? No mesmo lugar. Beleza. Não dá pra saber. Só que ele caiu do cavalo, que é isso? Isso foi um tempão investigando. Ele ligou, falou, era uma outra atendente. Ligou, falou, mas é no lugar de sempre. Eu sou nova, qual lugar? O cara falou, a rua tal. Aí ele falou, o telefone cantou, vambora. Caramba. Invadimos lá 3 horas da manhã. Que não pode, tem que seguir a lei. Foi depois das 5. Você enganou aí na hora. Foi 5 e 1. Tá entendendo? Só que tudo isso aí, cara, é Quando me ligaram, o cara cantou, o passarinho cantou. Tá, invadiu. Aí você cerca tudo. Em algum momento da sua história você se viu correndo um perigo muito grande? Sim, todos os dias. Que nem hoje. Hoje, porque infelizmente toda ocorrência mais fácil se torna mais difícil. Você viu do Roberto Jefferson aí, o cara foi lá pegar o cara, atirou nos políticos. Que nem hoje, nós fomos pra pegar um cara, na hora que eu vi o Suciano. Tudo sem colete, sem nada. É a ocorrência que aí você para e fala, isso aqui não é desenho, não é GTA que você foi, volta não. Então, foi quando esse rapaz veio pra cima, eu falei, agora vai morrer? Ou eu ou ele. Só que daí ele pulou, não sei se ele pulou um prédio, eu vou falar pra você, cara.
Maldito desgraçado. Vai dentro. Do outro lado. Falei, nossa. Aí eu olhei e falei, morreu. Não morreu não, saiu andando. Tá pegando e foi. Os caras pulam lá, doutor, pula lá. Sou filho de pardal, vamos lá. Confundiu o senhor com o Tom Cruise. Ah, cara. 007, essas horas. Essas coisas é legal. Depois que passa, a gente racha o bico na delegacia. Mas na hora, a adrenalina fala alto, cara. Porque você não sabe. Você vai na casa do ladrão, você não sabe, cara. Muitas vezes você tá agradando a velhinha, que a velhinha tá armada. Então, infelizmente, é um jogo de polícia e ladrão. Quem for mais rápido vive. A gente até fala, né? Mas... E como que você foi desenvolvendo essa frieza de, por exemplo, igual você viu o ladrão, você não atirar na hora? Porque, igual você falou, ou é sua vida ou é a dele. Então, é aquilo. Ele não estava armado naquele momento, porque no instante que ele tá correndo pra lá e pra cá, ele tava, lógico, você já olha na mão, você vê que ele não tá armado, então seria injusto da minha parte também, eu não sei fazer isso. Agora, se você tivesse com faca, alguma coisa, nem pisco, aí azar é dele. É ele ou eu, tem jeito. Só que isso é a experiência do dia a dia. Experiência que você vai desenvolvendo no dia a dia. Tem que você puxar aí, eu troquei tiro dentro de um ônibus aqui em Caçapá, tem até isso, você colocar no Google, a gente tava atrás desse ladrão um tempão. Quando o grampo deu que ele tava pegando um ônibus ali de Caçapá Velho pra vir aqui. Não lembro desse. Então, nós interceptamos ele ali em Caçapá Velho. Na hora que eu entrei, falei, polícia, ele levantou. Aí que ele foi puxar, já tomou. Aí, meu, é ele ou eu. Tomou 2 tiros, ainda pulou a janela, ainda tomou outro tiro lá embaixo. Não morreu, o cara é quadrado. Caramba. Pode ver aí, ó. Depois você põe no Google pra você ver tráfico de dedo no ônibus. O cara é... Corpo fechado, né? Então, essa adrenalina depois passa, você fala. Mas na hora é foda, cara. Você tá dentro de um ônibus lotado, não é fácil. Você pode acertar um inocente. Infelizmente é verdade. Só que tem todo um treinamento. Eu tiro toda semana, treino pra isso. Você treina pra um dia, tomara que não ocorra, mas um dia vai ocorrer, que é a sua profissão. Esse dia veio. Sorte dele que eu ainda dei nada. Entendeu? Sim. E quem sabe se não agisse naquela hora, ele ia acabar matando alguém mas também. Eu ia morrer. Porque quando ele apontou, quando ele tomou, ele derrubou a arma. Ele mesmo, depois todo mundo fica falando, colocaram a arma nele. Aí a moça, até a própria cobradora falou, não, ele já tava querendo me pegar de refém quando vocês pararam na frente do ônibus. Ah, tá vendo? Esse cara é foda. Não é só a sua vida, né? Não. Era de um ônibus Porque inteiro. um erro seu ali, acabou. Você pode fazer 1000 coisas certas. Você errou uma, você já vai ser escrachado por resto da vida. E essa questão assim, da criminalidade aumentar, você acha que é um problema social, onde o Estado deveria intervir e dar mais oportunidade para as pessoas? Perfeito. Aonde o Estado não entra, o crime organizado entra. Né? Infelizmente você vê aí que a falta de desenvolvimento, a falta de investimento, melhor dizendo, numa criança, no estudo, na educação, fala mais alto. É uma matemática. Quanto mais estudo, menos cadeia. Quanto mais escola você constrói, menos cadeia você constrói. É uma matemática fácil. Só que, infelizmente, a gente está vivendo aí uma onda de deixa para lá a educação que está gerando um monte de analfabetos, semi-analfabetos. E a falta hoje em dia, muitas vezes você vê aí... Muitas vezes o criminoso já nasce também criminoso. Pode estar em qualquer família. Não é porque é pobre que é criminoso, não é isso? Só que você muitas vezes não ter condições de dar um estudo pro seu filho, não ter condições de dar um alimento pro seu filho, te leva à loucura, sabe? Você acaba fazendo besteira em prol de uma criança. E muitas vezes essa criança que não tem uma educação, não tem uma alimentação, vai pra escola e não faz nada. O que o crime organizado faz? Puxa pra ele. O que você precisa? Quer um tênis? Opa, dá um tênis pra ele. Aí ele começa. Quando você ganha o primeiro real, ganha 10 reais. Você fica comigo. Dou 100 continhos, segura essa sacolinha pra mim. Quando passar, você só entrega ali. Opita. Faz com que a pessoa, daí eu venho dinheiro fácil. Um traficante hoje tira 200, 300 reais por dia. Vê se ele quer encher uma laje. Não quer, porque o dinheiro vem fácil. Porque o Estado não tá ali. Tá? Parece que é que nem o que Maquiavel, não sei se vocês leram Maquiavel aí, falou há mais de 500 anos atrás, dê pão e diversão ao povo. É o que o político tá fazendo. Dê pão e diversão ao povo, tá tudo certo. O resto, e vai dando aos poucos ainda, porque se der muito, ele esquece da gente. É a política. A política é pão e circo dele. É isso, é o que está acontecendo. Hoje em dia, a instabilidade que está sendo criada nesse país, por causa dessas eleições, não estou falando aqui de Lula, não estou falando de Bolsonaro, tá? Não estou aqui dando o meu palpite político. Até porque eu detesto o Bolsonaro e até porque eu detesto o Lula, até os dois.
tá? Não vou aqui citar quem tá certo e quem tá errado. Mas essa instabilidade que tá acontecendo não pode, sabe? Parece que perderam a noção daquela tripartição de poderes de Montesquieu. Legislativo, Executivo e Judiciário. Eles são independentes e harmônicos entre si. Só que tem que ter uma harmonia que não tem mais. Muitas vezes você pode falar, o Judiciário tá abusando. Só que muitas vezes o Judiciário tá tendo que dar, tem que dar a última palavra. Quem dá é o Judiciário. O Judiciário é que nem mulher, né? Ele vai dar a última palavra e você brigar. Não é? Mas pode responder sim, senhor. Sim, senhora. Eu tenho a minha Alexandre de Moraes em casa, minha mulher. Não adianta, eu posso falar assim, a sentença dela não, decretou. Então tem que haver um respeito. Tem que haver, o pessoal fala, a maior autoridade é o presidente. Não é. Quem conhece a tripartição, ele é a maior autoridade do Executivo Federal. A maior autoridade do Judiciário é o Alexandre de Moraes. E a maior autoridade legislativa é não sei nem o nome do cara lá, sei lá quem que é. Então tem que haver um respeito. Só que você chegar, não estou defendendo, pelo amor de Deus, você chegar e falar, aquele ministro é um filho da puta, desculpa a palavra que ele utilizou, isso não é conduta, isso reflete aqui embaixo. Essa também que eu falo, essa relativação de direitos também vai refletir lá na frente. Antigamente, porque nenhum direito é absoluto, nem a vida. Até que você pode matar para se defender, legítima defesa. Só que se você relativar muito, a consequência vem lá na frente. E é o que está acontecendo. Relativar, qualquer coisa, pode. Não, nesse que pode, porque chega lá você não tem mais controle. Esse controle que o direito faz, que é um controle social, não está conseguindo mais, ninguém respeita a lei. Está muito separado. Ninguém respeita. O fato do juiz determinar, faça e eu não vou fazer, isso aí gera uma instabilidade, porque daí você vai pegar vagabundo que ele fala pra você, eu não vou. Só que na polícia é diferente, ele vai de qualquer jeito, ele vai, entendeu? Só que daí vem as consequências, vem por cima do policial. Muitas vezes o policial não quer agir, que nem hoje aí, doutor, o que nós vamos fazer? Vai matar? Não. Vai dar porrada? Não. Sumiu, conseguiu correr? 1-0 pra ele, vai fazer o quê? Parece que ele invadiu umas casas, vou invadir todas as casas, bater lá, tô invadindo, não posso. Então você tem que ir segurando um pouquinho. Entendeu? Isso é perigoso. Os direitos hoje em dia vão relativar? Vamos. Só que a consequência vai vir lá na frente. Eu acho. Já tá vindo, né? Sim. Então, para facilitar o trabalho da polícia, teria que ter uma reforma geral nessas leis aí, né? Não só da polícia, né? Não só da polícia. É aquilo que eu falo. Quando você estudar a lei das execuções penais brasileira, é uma das melhores leis de execuções que existe no mundo. Só que a dificuldade do Brasil é a sua aplicabilidade. A aplicação da lei, a própria executar aquilo que está na lei de execuções. Está difícil. Sabe, você falar da saidinha, não tem mais saidinha. Se você estudar a fundo o que é a saidinha, o que significa aquela saidinha, na teoria é linda. A ressocialização do preso, que ele está lá, ele está sendo reeducado. Então, aos poucos, você vai inserindo ele na sociedade para que ele saia de lá novamente e a sociedade assim o ampare. Só que, na realidade, você está na cadeia. Você sabe que o emprego hoje é difícil. Sim. Você acabou de sair de uma cadeia. Você nunca fez nada. Na hora de dar emprego, para quem vai dar emprego? Porque tem a Não adianta. Tá errado? Não sei. Mas ele não teve direito, ele não cumpriu aquilo que o Estado... Ele cumpriu, ele não deve mais nada para o Estado, é perfeito. Só que, infelizmente, a balança vai... É o jogo da sociedade, né? Não tem A jeito. sociedade, Então, ela sempre vai pesar pro lado de Fundação Casa, hoje, do menor, do adolescente infrator, na teoria é linda, só que não vai mais. Não vai mais. Essas medidas socioeducativas aplicadas aos menores, não vai mais. Então tem que mudar. Tem que haver uma mudança legislativa. Tem que haver Infelizmente, o Estado tem que impor. Senão, a gente está criando marginais. Porque se eu tiver com você tem 17 anos, eu não, eu sou maior de idade. Se a gente mata uma pessoa roubando, a gente cometeu um latrocínio. Eu vou pegar uma pena aí de 20 anos. Você, no máximo, você tem 17 anos, no máximo vai ficar até os 21 anos na cadeia. E vai sair de lá limpinho, porque não cabe reincidência para o adolescente infrator. Sabe entendendo? Por um lado é lindo a lei fala, não, porque se você manchar o currículo dele, ele nunca mais vai desenvolver lá na frente. Legal. E aí? E o outro lado fez uma coisa. O cara vai matar, matei aí. Acabou. Será que por causa disso, às vezes, a pessoa comete um crime, depois que não deu nada, ele vai e continua? É a impunidade. A impunidade causa isso. É a mesma coisa.
Eu dou um exemplo. Você faz uma coisa errada, tá? Você tem uma namorada. Aí você pega a sua mulher, vai embora, mas você sai com a vizinha. Só outro dia você não pisca, fala, nossa, essa minha mulher descobriu. Não sei. Não, é ou não é? Se a minha mulher descobrir, é ou não é? Se a minha mulher descobrir, eu tô ferrado. Ela não descobre. Aí você fica 6 meses rezando, você passa na frente da igreja, você é bonzinho. A primeira piscadinha que ela dá, você vai de novo. Tá entendendo? Até na hora de pegar. É o que acontece. Você entendeu? A impunidade vai até pegar. Na hora que pegar, pegou. Se não pegar, não pegou. Faz achando que nunca vai dar B.O. pro seu lado. Então, infelizmente, é o que acontece. Fiz, não deu nada, então não vai pegar nunca. Uma hora pega. Uma hora pega, vai. Esse negócio de Instagram aí, vai lá pra você. Tem Ainda bem que aqui é só áudio, né? Ainda bem que é só áudio. Mas fala o nome dele, entendeu? Renato. Vamos lá. Pensa, padre. Pergunta não é? Tem uma... Esse é o padre, é o padre. Não, Ah, não, é complicado. Não tem problema. Na questão da impunidade, você acha que se o sistema brasileiro hoje aplicasse uma lei mais rígida ao menor de idade e tirasse a ficha limpa dele aos 21, ele teria mais medo de cometer esse crime novamente? Olha, são duas questões. Todas as vezes que há por parte do Estado um fortalecimento, uma punição maior, gera um medo maior, tá? Você sabe disso. Imagina, ó, se você fizer isso, você vai repetir de ano. Se você fizer isso, você vai tomar um ponto negativo. Então, são duas proporções. Agora, o que eu acho, justamente, que deveria ter no país, mudança, não precisa nem a mudança para aplicar uma lei mais severa, mas mudança para aplicação, tá? Para aplicação. Você coloca um moleque hoje lá na Fundação Casa, não tem estudo, coloca um professor lá, eles desrespeitam os professores, causam um terror e sai pra rua ali. Como? Mais analfabeto que já tava. Então eu acho que tinha que ter, você não precisa nem punir mais, porque se entende pelo sistema biológico que ele ainda não tem a sua formação, isso em 1940, em que uma menina de 18 anos brincava de boneca. Hoje a menina de 14 anos faz boneca. Tá entendendo? Então mudou muito, isso aí chama-se mutação constitucional. Mudou muito, muito, muito. A tecnologia hoje chega para todo mundo. Então eu acho que tinha que haver por parte do Estado endurecer mais as regras na aplicação dessa medida socioeducativa. Vai colocar na frente? Vai, agora você vai ficar na frente. Que nem nos Estados Unidos. Tá? Nos Estados Unidos, não estou falando nem para maioridade penal, diminuição, não estou falando isso. Só que é o seguinte, meu amigo, aqui, para sair daqui você vai ter que tirar nota. O comportamento vai ser esse. Tentar, porque a gente tem muita lei, só que não tem aplicação. Esse está sendo o problema. A aplicabilidade da lei no Brasil é muito falha, tá? Eu já cansei só para você ter uma ideia, eu particularmente acho isso aí horrível. Há juízes e promotores da infância e juventude que ele pede pra gente, o delegado de polícia, ó, a primeira apreensão que se fala para o adolescente, se fala apreensão do adolescente, não é para prender, exceto nos crimes com violência e grave ameaça. Então, digamos que eu pego você vendendo maconha, cocaína, tráfico. Como o tráfico em si não tem violência e ameaça, eu posso liberar. Tá? A lei me faculta, desde que eu fundamente. O juiz fala assim, então como é a primeira vez, não prende não. É a primeira vez que ele foi pego, mas ele deve ter fazendo isso há um tempo. Meu modo de imaginar, eu prendo. Então eu acho que essa benevolência dada muitas vezes pelo próprio aplicador do direito aí, faz com que eles continuem. Posso estar errado no meu pensamento, passar a mão na cabeça. Eu posso estar, acho que você está falando errado, que infelizmente também uma coisa a gente tem que falar, 80 a 90% desses adolescentes não tem família, cara. Não tem a família é destruída. Você vai lá, o pai é bandido, a mãe é bandido, o tio é bandido, todo mundo é bandido. Então ele já nasce no âmbito que não tem ele já nasce no âmbito de bandido. Filho de peixe, peixinho não vai mudar para jacaré. Então ele vê aquilo lá uma conduta normal, sabe? Não vai pra escola, a mãe não cobra, o pai não cobra. Não tem o que comer em casa, vai pra escola pra merenda. Então, como é que fica? Tá entendendo? Então, a gente fala, vai ter um princípio, chama o princípio da co-culpabilidade. Que o Estado é tão culpado quanto a pessoa. Porque o Estado não dá esse tratamento necessário, ainda mais para o adolescente desenvolver. Só que, cara, ou começa agora, dar tratamento com educação séria, não o que estão fazendo. Porque o fato dessa aprovação automática que os estados ampliam, para mim isso aí é vergonhoso.
O aluno não repete mais de ano. Ah, porque isso aí pode mexer com o psicológico dele amanhã, sabendo que ele ficou pra trás enquanto o amiguinho passou. Ô, meu irmão, o cara ele só vai pra aula pra quê? Pra ganhar presença, o resto não tá nem aí. Não sai de lá, não sabe escrever, não sabe falar. Acho que grande parte do problema do país se resolveria com uma educação de qualidade, né? Com certeza. Porque a educação é a base de tudo, né? Você pega um adolescente e dá uma educação diferente pra ele, ele vai se tornar um adulto diferente, né? Você pega um adolescente, a gente sabe que não é fácil. Você pega um adolescente, tá, beleza. Coloca ele lá numa escola, uma educação legal, uma alimentação que muitos não têm condições de comer em casa. Vamos dar uma alimentação legal, não bolacha e suquinho, tangue. Não, tangue não. Senhora. Mais doce que tangue. Não, mais dois que o tangue. Dá uma alimentação, dá esporte e o que? E oficinas. Pra aprender, muitas vezes o cara tá lá dentro, eu não sou bom com marcenaria, mas ele é. Mas que você é bom com. Eu sou bom com mecânica. Começa a dar esses treinamentos. Pra quê? Imagina se você tá numa escola desde 7 anos de idade. Começa. Você gosta de marcenaria, tá aprendendo a fazer. Você já sai dali, tipo, com um currículo na mão para ingressar numa empresa, até uma empresa pública. Hoje em dia tem muitas parcerias. O Estado faz parceria com as empresas, reduzindo os impostos, tributos. Você paga quanto? Eu pago 30% de tributo. Tá bom, você vai pagar 20%, 10%, você vai dar para estagiário, assim vai. Que nem é em outros países desenvolvidos. Lógico, agora. Como você falou do sistema da educação, né, que o aluno vai só para ganhar presença, que já passa. Às vezes ele entra na faculdade e já sente o baque, né? Porque na faculdade você tem que tirar nota para... Então, eu falo isso por mim. Como professor. Às vezes você sente que gente que chegou ali ainda não teve a noção de falar, amigo, você tá numa faculdade, você não tá mais na escolinha, sabe? Não é? Já chega pensando que é a mesma coisa. A primeira nota que você dá, cara, o cara vira sindicalista na hora, já começa a fazer greve, quase para se matar na aula, você entendeu? Então você sente que tem uma dificuldade. Obviamente, é a questão financeira. Muitas pessoas que têm uma condição financeira melhor, obviamente, matriculam seus filhos em escolas melhores. Isso aí isso aí é a realidade. Agora, tem muita gente boa que não está tendo oportunidade, cara. Tem muita gente que não tem oportunidade. Não tem oportunidade porque não tem condições, sabe? Quer entrar numa faculdade, mas não tem condições. Então, acho que esses programas do governo aí, FIES, da vida, isso aí pra mim é um espetáculo. É um espetáculo, sabe? Não sei quem que fez na época lá, se foi PT. Um briga falando que é outro falando... Interessa. Isso sim pra mim é um projeto legal. Eu conheço amigo meu que é delegado, um outro é promotor na faculdade pelo FIES, o cara não tinha condições, não tinha nada. Tinha um amigo meu que passou para delegado com a gente comprou sapato para ele, terno para formatura, ele não tinha condições. Chegou lá e não tinha. Meu pai pegou um terno, ele parecia aquele funerário do Geninho ali, parecia o modelo do Geninho. Meu pai deu para ele, toma o meu aí. Não, o cara não tinha condições, mas o cara bem inteligente, hoje o cara tá arrebentando. Entendeu? Graças a Deus deu uma guinada na vida aí, legal. Então a oportunidade tá faltando. E aí se você não educa em casa, se você não educa na escola, quem vai educar? A rua. Aí a polícia. A polícia não é educação. Você estava falando da questão da criança nascer no lar influente, né? Onde o pai e a mãe é bandido e eu vejo isso que é muito verdade mesmo. Minha mãe, por exemplo, ela cresceu tendo uma infância muito difícil, de passar fome, pobreza mesmo. E uma vez minha avó, ela estava precisando de um tênis e minha avó pegou na prateleira trocou o tênis do pé dela e deixou o velho lá. E aí ela foi tava com o irmãozinho dela mais novo, o irmão queria um brinquedinho, ela fez a mesma coisa, pegou o brinquedo do velho, pôs na prateleira, pegou o novo e entregou pro meu irmão. Só que aí nisso, minha avó descobriu depois, foi lá devolver o brinquedo, quando foi perguntar pra ela quem que ensinou, ela falou, foi a senhora. Aí minha avó cascou Olha, ela apanhou bastante. Mas aí vem essa questão da influência. A criança inocente, não sabia ver o exemplo do mais velho e comete o ato errado. Mas quem que é a primeira pessoa que a criança espere? Meu pai e mãe. Não tem como, cara. Não tem como. Sabe, é difícil falar não pra uma criança. Difícil, mas... Sabe? Foda, cara. E dá dó. Muitas vezes você vê que o moleque ele é preso e a gente fala, você vê que o moleque é bom, cara. Só que ele fez aquilo lá que é oportunidade. É nego na cabeça, a mente fraca. O cara quer ver aqui na internet, isso aqui, Instagram, isso aqui é um perigo. Se abre, tá todo mundo feliz.
A mulher que você olha a mulher e fala, nossa senhora, o que é isso? É perfeição. Olha ali perto, é um monstro. Entendeu? Não, é a verdade. E homem também. Eu juro por Deus, ó, esse dia tinha uma mulher. Porra, a gente olhou, não eu. A internet falou, nossa, que mulher bonita. Advogado, menina, eu falei, cara, essa mulher foi na delegacia. Meu irmão. Que bruxa? Isso, bruxa? Eu quase peguei uma cruz, sai, Satanás! Tá entendendo? É a vida, é a ilusão, é um mundo que não tem nada a ver com a gente, cara. Aí você vê um cara lá, pega um carrinho, aí minha irmã, o outro fala, eu quero ter. Agora, se você não tem uma educação de base pra falar, você pode ter, cara, na sua hora. Vamos lá, vamos estudar. O que dá pra você estudo, cara. O estudo dá tudo pra gente. A gente até brincar, a mulher é feia, cara, feia estuda, cara. Agora você fica lindo. Tem mulher que é feia pra caramba, passou no concurso. Tem uma juíza aí que fala pra você, é um monstro. Nossa, vai ver ela depois que passou no concurso. Pois pá, pois pum. Nossa, A gente corta pra ficar tranquilo. nossa, com os dentes, abrir lá de longe, você parece que é um farol de carro. Arrumou desgraça, cara. Tá entendendo? A gente brinca assim, porque é verdade, o estudo é tudo, cara. Não tem. O estudo ninguém tira de você, o conhecimento ninguém tira, cara. Não só o estudo, né? Porque a influência das pessoas, né? O reflexo da a pessoa em si, a personalidade dela, é o reflexo das 5 pessoas que estão mais influentes na vida dela. Sim, lógico. Mas muitas vezes também, isso que você falou é realidade. Cara, mas o estudo nunca vai tirar de você. Eu sempre quis ser delegado, eu sempre estudei, eu sempre gostei. Eu tinha amigos, falsos amigos, que tem a pior coisa é quando chega aqueles parentes que você não vê faz 10 anos. E aí, tá estudando? Ah, meu irmão, você tá estudando? Não tô estudando, não, eu tô aqui porque eu sou bobo. Eu tô dentro de um quarto 10 horas porque eu quero ficar o corcunda no assador, eu quero ficar assim, ó. Tá entendendo? Agora, o cara que é seu amigo, que nem o Rodrigo, a gente é amigo de infância desde 10 anos de idade. Ele sabe quando eu passei, a dificuldade que eu passei com 2 crianças, eu chorava de madrugada, você fala, nossa, não... sabe esse sonho que seu filho tá morando na favela? Cara, você fica desesperado por causa do estudo. Você fala, caramba, aí você fala, eu nunca vou passar. Eu lembro quando eu fui fazer o curso do professor Damaso em São Paulo, cara, um prédio, mas tanto aluno, eu falei, quem sou eu aqui? E eu achava que eu tava indo bem. Quando o professor começou a falar, cara, eu fazia assim, ó. Sabe, com medo de se esconder? Tomar que ele não vai perguntar, não sabia nem meu nome mais. Você vê que, cara, aí eu falei, calma, aí você vai. Um passo de cada vez, um passo que eu fui indo, devagar, mas hoje eu tô aqui, 16 anos já, entendeu? Sim. Então, é o estudo. Ninguém colocou lá, tá aqui, eu venho aqui, vou fazer nada. É pauleira, depois vem a alegria. Hoje, graças a Deus, com a estabilidade que eu tenho minha casa, eu tenho meu carro, você entendeu? Na pandemia, mal parcamente, a gente até fala isso, não vamos gloriar. A pandemia a mim não atingiu. Por quê? Eu sou funcionário de Estado, então faça sol, faça chuva, veio no meu bolso. Veio a mesma coisa. A população caiu, pô, os comerciantes sofreram. Tem gente que ganhou em 20 anos perdeu em 2. Tá entendendo? Então, essas regalias, entre aspas, que o Estado nos dá, para você ser um funcionário concursado, mas também exige de você. O cara quer entrar aqui? Você quer entrar aqui? Então vem cá. Você vai estudar. Cara, eu estudava pra caramba. Fiquei doente, eu baixei hospital. Cara, uma hora você tá estudando, já começa a dar um negócio, parece que você tá entortando, cara. Você não sabe o que é. O seu cérebro tá aqui, ó. Maquinando, e nunca mais sai do cérebro. Depois que você passa, fala, nossa, agora vou sentar e tudo devagarzinho, tudo com o tempo, né? O Estado te dá, mas também te cobra. O estudo te cobra. Só que isso é um conhecimento que você vai passar pra frente. Por isso que eu gosto de dar aula. Gosto pra caramba, não tem concorrência, você não é meu concorrente, você não é, muito pelo contrário. O que eu puder passar de melhor pra você, eu vou passar. Porque você sendo um bom profissional, pra mim é melhor ainda. Você sendo um bom advogado, melhor ainda pra mim. Eu fico com mais facilidade de poder trabalhar com um bom advogado. O problema é quando você pega mal os profissionais. Sabe, eu acho ridículo hoje em dia essas novelinhas que aparecem. Primeiro, ou o delegado é corrupto, ou o cara chega na delegacia gritando com todo mundo na mão, você vai fazer isso, delegado! Cara, aí neguinho vê isso aí, vai lá. Vai fazer, vai, pau. Tá entendendo? Infelizmente, assim, a rua de madrugada é outra coisa, cara. A rua tem lei própria. Você acha que é que nem aquele polícia 24 horas? Por favor, se eu poderia encostar para que eu possa? Meu irmão. Tem os delegados de Instagram hoje em dia. Não tem jeito.
Ah, eu tenho um amigo meu, o Dr. Bolonha, né? Meu amigo, que é a delegada aqui, o grandão. Tá ele e o Hugo aqui. Ele é um grandão, cara, ele tem 3 metros de altura. Se Deus fizesse daquele tamanho, desse asa pra cobra, eu já tinha batido em todo mundo. Você vê ele lá, tô desse tamanho, mas é uma moça, é gente boa pra caramba, amigão, cara sério. Primeiro mandado ele foi comigo, falou, você vai cumprir um mandado comigo ali na nossa, tá, vambora. Vai, cheguei lá, vai, abre aí, tio, abre essa merda aí. Ah, vai, abriu ele. Minha senhora, a senhora tem direito, eu vou te ler. A Constituição Federal, o artigo, os polícias olharam pra mim e falaram, vai invada essa porra. Não, tem que ler o direito, você lê depois. Porque se seguir o CR o Código de Processo Penal, eu tenho que ler, olha, existe um mandado de prisão, a inviolabilidade do domicílio é regra, porém a exceção com mandado expedido pelo juiz, os polícias já estavam lá dentro, já pulou, já pegou. Isso daí o cara já vazou faz tempo. Já pulou o muro da vizinha. Cara, você dá risada pra Cara, chegou caramba. outra cidade, você tá vendo? Até hoje eu zoo ele, até hoje. Minha senhora, agora, segundo o juiz, eu posso fazer isso? Os polícias lá pra mim, os polícias já tá com criança remelento pegando pelo cabelo, já pegou o outro pelo short. E daí ele, não, senhora, isso aí é só uma conduta para que nós possamos algemar, segundo o artigo tal. Eu vou não. Ah, o velho tá entendendo nada, mano. Pega, depois você leva. Tá, essas coisas se dá risada, cara. É gostoso. Que da hora. Não, é gostoso, cara. O senhor prestou o concurso estudou por qual curso? Eu fiz um curso que chama até hoje, curso de professor Damaso em São Paulo. Ah, sim. É, pra mim, um dos maiores cursinhos jurídicos que tem. Hoje em dia tem muitos, né? Hoje tem o FMB, que é um puta de um curso, um professor Flávio Augusto Monteiro de Barros. Ele foi delegado, ele foi promotor, ele foi juiz. Foi um curso dele. Eu sou pós-graduado pelo FMB dele. Na época tinha o curso do professor Marcato, que o Alexandre Moraes também foi meu professor. Meu, é graça, mas você gasta. Eu lembro, em São Paulo, eu fazia sexta e sábado só, porque eu não tinha condição de fazer de semana. A aula começava na sexta, 4 horas da tarde, terminava 10h30 da noite. No sábado começava 8 horas da manhã e terminava 5 horas da tarde. Cara, imagina, era paulada. Mas também, cara, era uma aula que você saía de lá assim, ó, parado. Tinha um professor de direito administrativo, chama-se Celso Spitkovski. É o cara mais feio da face da terra. Ele ficava... Tem que ver a aula do cara. As meninas falam, esse cara é lindo, eu falava, ele é lindo. Não, cara, a aula do cara era brincadeira. Eu falo, sabe aquela aula que você para e fala, meu, tô apaixonado desse cara, se você quiser casar, eu caso com ele. É maravilhosa. A aula que você sai dali, cara, o pingo no i do cara valia a pena você anotar. Lindo, era maravilhoso. O cara, a aula dele, o Dr. André Stefani, tem livro publicado. O Fernando Capês. Meu, se tem aula com o Fernando Capês é brincadeira. Do jeito que ele brinca, mas a aula do cara é brincadeira. Então você sai de lá, você fala, pô, gastava uma grana. Eu não lembro, acho que era quase R$1.000 o curso por mês. Mas eu pagava com gosto. Porque não tinha como você. A classe era um silêncio, porque a aula, a didática, a eloquência, a didática dos caras, meu. Só que não adianta você sair dali e ir pra casa, fechar o caderno. É aquilo que eu falei. Eu tinha um cadernão desse tamanho, acho que era 4, 5 cadernos em um só. Então eu anotava, nem Chico Xavier mesmo. Acabava uma aula, eu fazia um risco no meio, começava outra aula, colocava a data certinho. Chegava em casa, a semana inteira eu passava ali. Do jeito que eu gosto. Pergunta e resposta. Pergunta e resposta e mais livro. Porque o livro, que o professor não consegue te dar tudo. Então ele dá a informação principal, você vai jogando o livro como se fosse tijolinho, vai montando o seu castelo. Eu queria estudar pela Alfacom. Ótimo. É ótimo também. Alfacom, muito bom. Tem o Evandro, o senhor já chegou a conhecer ele? Eu acho ele meio mitidão, assim, eu sabe? Acho ele muito mitidão. Ele ensina praticamente do jeito certo. Então, eu acho ele meio mitidão, mas é um puto do professor também, entendeu? Esse professor que você teve no cursinho, você acha que ele serviu de inspiração pra você ser o professor de hoje? Muito. Eu tento fazer se eu puder fazer 1/3 do que eles fizeram pra mim. Ó, só pra você ter uma ideia, no 4º ano, eu prestei uma prova no Rio de Janeiro pra delegado. Fui eu, um amigo meu, Macedo, que hoje é vereador em Taubaté. E eu tava estudando pra caramba. Cara, eu fiz uma prova, eu juro por Deus, minha filha. Eu acertei quase a prova inteira. E um amigo meu, Denis, que é promotor em Goiás, meu padre de casa, meu amigo de infância. Ele falava assim, Reginho, estuda direito administrativo. Eu falei, mas eu não tive ainda na massa, tava começando a ter. Não deu outro. Penal, acertei. Eram 20 perguntas cada um, 19 de um, 19 da outra. Eu pegava o gabarito e falava assim, ó, sabe que você... Quando chegou no administrativo, eu errei tudo, acertei uma de 20. Acertei uma de 20.
partir daí eu comecei a estudar tanto constitucional que depois fui professor de direito administrativo no DEPAL em São Paulo. Só dava aula para quem ia fazer segunda fase de delegado. Com esse Celso Pitkovski. Daí quando eu entrei no Damaso começou esse cara da aula, brincadeira. Tanto é que no meu concurso eu falo, cara, a aula do cara era o que tava ali. Na hora que eu vi as perguntas, eu falei, eu tô na aula do cara. Isso você tem que ter sorte também. Ó, a minha dissertação, eu não esqueço até hoje, é assim, a Polícia Civil à luz do artigo 6º do Código de Processo Penal. Só isso. O que é o artigo 6º? Olha só, eu sabia que é um rol, é um dos rolos mais importantes para o delegado, é um rol que vai te dar uma visão do que você faz diante de um caso concreto. Acabou de acontecer um crime, aí, seu delegado, o que você faz? É isso, você dá um rol exemplificativo lá, vai ao local do crime, apreenda o que tiver, vai contando uma historinha mais ou menos que você tem que fazer. E eu estudando para a segunda fase, estudando, um dia eu falei, não aguento mais. Um sábado, eu lembro até hoje, era um sábado, 3 horas, ela falou, não aguento mais, não sei se é dia, se é noite, vamos dar uma volta. Falei pra Cris, vamos dar uma volta a Taubaté, comeu em São José. Aí tinha o curso do Marcato, o professor Paulo, que era o dono. Fui lá, e Paulo, como é que tá? Eu saí daqui no cursinho, era o que eu, né? Eu ficava lá, não adianta, cara, você tá no cursinho. Não, Paulo, assiste uma aula. Eu falei, não quero nem ouvir esses caras mais não. Não quero mais não. Não, vai lá, entra um pouquinho aí. Tem um professor muito bom dando aula, Carlos Frederico Coelho, que é um procurador de justiça aposentado, promotor. Aí eu entrei na sala do cara. Aí o cara começou a falar que não quer. Eu falei, sabe o que você tá assim? Tudo que o cara tá falando. Graças a Deus, tudo que o cara tá falando, você sabe, né? Aí ele começou a falar do artigo 6º, eu falei, legal. O que aconteceu no domingo? Caiu. Nossa, eu não acreditei. Porque daí o professor fala, é assim, não olha a prova. É a prova objetiva e a dissertação no mesmo dia. Não olha a prova. Aí pode virar a prova. Eu já fui direto da dissertação, porque você não sabe a dissertação, já era, meu irmão. Não já era. A hora que eu olhei assim, falei, por isso tiver o artigo 6º, sabe? Nossa, sabe aquela risada por dentro? Falei, nossa, é minha. Aí eu peguei. Isso é comigo direto. Nossa, eu peguei. Esse que tem tema que eu falo, moço, isso aqui não vai cair. É que cai. Porque eu estudava muito a redação. Eu sei que a segunda fase, pra mim, é uma das mais difíceis, que é a dissertação. Eu tinha caderno de caligrafia, aprender a fazer letrar bonitinho, porque o professor não vai ler o garrancho, não. Na hora que eu vi que eu falei, nossa, sabe o que você dá risada? Você vai falar agora comigo. Estourei. Eu falei, agora, sabe? Eu falei, agora. Fica até grande na sala. Mas na hora eu fiquei legal. Eu falei, agora vamos pro objetivo, porque se eu não souber também, fudeu, né? Porque no objetivo, além de você ter que acertar 50% da prova toda, você tem que acertar 50% de cada matéria e ainda você concorre à nota de corte. É assim. Vai cortando. Que deu o Cazé, que hoje é promotor lá em Goiás. O Cazé ficou famoso no caso de Mariana, aquele negócio que caiu em Mariana, lembra? Que teve aquela barragem. Ele foi promotor. Ele acertou 9 de 10 de processo penal, acertou quase tudo. E caiu em medicina legal. Medicina lá foram 4 perguntas, ele errou 3. Tá fora. Ele tinha que acertar 2. Entendeu? Ele acertou 1 e errou 3. Tá fora. O cara pode ser Tá fora. Tá fora. Ele gabaritou por tudo. uma questão. Tá fora. Não passou nem na primeira fase. Tá fora. Esse é o concurso. Além de ser, deu 50%, deu, beleza. Acertou 50% de cada questão também, agora vamos pra nota de corte. Entendeu? Mas você só acerta, você tem que ir melhor que... Então, a minha prova, tanto é que... esse dia eu postei no meu Instagram e no meu oral. Eu tirei 70 na primeira fase, 70 na segunda e 70 no oral. Eu até postei esse dia no meu oral, deu 70 aí. Então você até falar 70, até uma das minhas senhas de banco é 70, 70, 70, é o nome que eu tive, você entendeu? Eu até brincava. Só que se não tiver nota de corte legal, esse é o concurso, é isso. Você entendeu? Você pode saber tudo, mas atingir a nota de corte é fora. Isso que é tão difícil, né? É difícil, cara, é difícil pra caramba. E tem nego que entra lá que você fala, pô, que sacanagem, o cara entra depois, meu, rouba pra caralho. Não é só policial não, cara, tô falando promotor, juiz, pô. Pelo amor, o cara ralou tanto pra estudar, porque a facilidade vem muito. Se eu fosse ladrão, eu tava milionário. Porque vem, você entra na casa do vagabundo, você acha que o vagabundo tem conta aberta? Não vai abrir, ele não quer que abra. Porque é fácil você pegar crime de colarinho branco. Tem COAF, tem interceptação telefônica, tem delação premiada, tem um monte de coisa. O COAF faz ligação diretamente com o Banco Central, onde você requisita informações. Vai investigar um tráfico na periferia pra você ver. Ou pega você com a mão no negócio, ou é um grampo, ou é um caguete, senão você não pega. Foda, cara. Aí você entra na casa do vagabundo e tem lá 50 mil reais. Se você bobear, ele mete no bolso. Entendeu? É foda. Então a corrupção acontece, lógico, como acontece em qualquer local do país. Aí vai depender de você. Você vai jogar tudo fora? Pelo amor de Deus.
Fiquei louco estudando, vou jogar PS5. Mas nunca, meu irmão. Quanto é meu trabalho, conquisto. Pra que sujar meu nome? Jamais, cara. Uma coisa eu posso. Você pode perguntar pra quem quiser na polícia, pra quem você quiser. Uma coisa que eu não faço. Ah, dá porrada de vez em quando? Acontece? Acontece. Acontece mesmo, não tem jeito. Eu não gosto de covardia. Você tá algemado aqui e fica batendo na sua cara. Não, isso eu não gosto. Eu já falo pros políticos. Eu não gosto. Se você quiser fazer, você faz, mas não longe, perto de mim, eu não admiro. Agora, se eu tiver que levar você pra casa e falar, não, eu não vou, não, você vai. E se pegar você pela orelha, você vai. Agora, bater, algemar, xingar a família, não tem nada com isso. Ah, essa puta dessa mulher, essa vagabunda, isso você faz. Por isso que depois o cara sai e mata. Isso não se faz, entendeu? Acaba ficando com ódio da polícia por causa de... Ah, pessoal, eu vou prender você. Ai, sua puta, vagabunda, agora sua mulher vai dar pra todo mundo que você tá preso. Pô, isso aí não é... Acho que, opa, vamos, saber separar. O cara já tá... Questão de ética. Não, eu sempre fiz isso. Eu cheguei que nem hoje, né, vai pegar a gordinha, mas senhora, não é nada com a senhora. É o meu marido. Não é nada com a senhora. Pode ficar tranquilo que a senhora é do bem, eu tô sabendo. É nada também, mas tudo bem. Eu não sabia que o meu marido tá... Ah, tá bom. O meu mandato é pra ele, não é pra senhora. Daí você fala, seu marido trabalha? Não. Ah, você vai na casa do cara, tudo novo, não sei o quê, papapá, dinheiro, esse dinheiro, meu marido fez bico do quê? Uber, não sabe nem o que eu tô falando. Então fica quietinho, não quero nada com a senhora, não tem nada, não quero pegar nada aqui. A ordem é de prisão, não é de busca, então não vou levar nada. Então você tem que dar saber trabalhar. Vamos lá, pode fazer pergunta à vontade. Então você estava falando de juiz que rouba, né? Às vezes gasta uma vida inteira estudando para chegar lá na frente. Ah, infelizmente, é em todo lugar. Como tem gente que se corrompe dentro de uma empresa privada, tem gente que vai trabalhar na GM, tem 20 anos de GM, na hora que vai embora leva pecinha de carro para vender pro outro mais barato e perde emprego. Já pensou, cara? Nem eu tô com 16 anos de carreira, tenho 3 filhos, cara. Se eu perder tudo, chegar na minha mulher e falar assim, ah, amor, pô, sabe aquela compra que você faz de R$500 por mês? Não tem jeito de fazer. Tira a menina da escola ali que eu vou ter que pôr no estado. Porra, meu. Pelo amor de Deus, dá até caganeira pensar o negócio aí. Não faz. Para. Porque agora um erro seu influencia a família. Nossa. Se eu errar, é só eu. Não faça isso, de Tem jeito nenhum. Tá uma carga que rico. você carrega. É que eu falo, você quer ser policial? Rico você nunca vai ser. Milionário você nunca vai. Mas vai ter uma vida digna, cara. Sabe? Cada um gosta de fazer um... Eu, graças a Deus, tenho minha casa hoje, eu tenho meu carro, eu consegui comprar um apartamento, fiz um terreno, fiz um negócio, fiz rolo aqui, foi lá, 8 anos pagando, só agora que saiu. Carro, faço carnê, pago. Ah, queria ter uma Mercedes, lógico que eu queria, mas não dá, então você vai, entendeu? Vai chegando devagar. Um passo de cada vez. Não precisa disso não, cara, a vida não é isso não, a vida é você viver tranquilidade. Eu tenho amiga que quando fala que a corredoria tá na rua, o nego não dorme uma semana. Pra mim, pode minha vontade. Graças a Deus, nisso vocês não vão ver. Agora, vamos ver quando acontece. Um socão na costela, assim. Não tem jeito, De vez em quando. Não, de vez em quando vai. Vai sem querer, mas vai. Foi sem querer, foi sem Não querer. queria, não. Não, mas jamais. É igual curtir a foto do crush, né? Você vai lá e curte a última foto lá e fala, pô, eu curti sem querer, Foi cara. foi sem querer. Tava lá olhando. O Instagram jogou uma foto sua antiga aqui. O celular caiu no chão. Não, a verdade é que curtir fotos e muitas fotos significa que você tá afim de É. pessoa. Pior que é. Eu descobri Pegou isso. a dica, né? Não. Vou falar pra você, juro por tudo que é mais sagrado. Pela minha filha, eu falo. Como tinha acabado de fazer Instagram, eu nunca vi, fiquei nem bobo, né? Menina, pô, curti a foto, eu curti 2 fotos, já a menina mandou, vou falar pro meu. Eu sou noivo, você curtiu 2 fotos minhas. Eu não entendi. Falei, meu amor, você acha que você tá confundindo? Não, porque eu vou falar pro meu noivo, ele não vai gostar. Eu falei, primeiro, eu sou casado, muito bem casado. E o outro, você não faz meu tipo, não, cara. Só curti que eu achei que você colocou uma foto aí, todo mundo quer, né? Aí meu filho, pai, você é louco, pai. Você curtiu que a minha pessoa tá afim dela. E a minha é louca, né? Vai ameaçar delegado. É nem isso, ali não tem delegado não, ali, isso senhora. Aí eu até chamei a minha mulher e falei, Cris, isso aqui. Eu não sabia, juro, eu não sabia que curtia foto. Você, porra, então você posta uma foto se eu curti, eu tô afim de você. É assim. É, o povo pensa assim. Tem gente que pensa Tem gente assim. que é meio paranoico. O povo pensa assim, mas na verdade não deveria ter esse tipo Não de tem nada a ver, pensamento. cara. Eu acho que você tá aqui na faculdade, você tira uma foto. Então você vai curtir, você tá afim de mim. Sabe? Então é uma coisa que eu acho tão assim, babaquice, Bobo, né? cara. É A diferença é mandar. E aí, nossa, hein? Demais, hein? Pô, tem mulher que tira foto da bunda, aí você não pode curtir. Tá entendendo? Não, é sério. Não, eu tô falando é sério. Você vê que é a inversão de valor. Você curte até olhar minha bunda. Então peraí, então não põe essa merda aí que eu vou olhar mesmo, mano. Não tem como não olhar.
Você vai pra praia e vai assim, ó, que nem Camões, você tem uns olhos. Tem jeito, né? Não, cara, tem umas com coisas- certeza. Não tem jeito, cara. Eu acho Cultura natural. Bom, fazer o quê? Não é pra mim também. Vamos lá? Tem mais Tá alguma perto coisa aí? do horário da aula, né? Que horas são? Ah, 7:06. Então vamos fazer a última pra encerrar? Eu queria saber só do senhor, o caso que aconteceu, envolvendo política agora, o caso da censura. Queria só saber sua opinião sobre. Eu já devo estar imaginando qual seria a sua resposta, mas eu queria escutar da boca do senhor. O que o senhor achou do caso da censura da Jovem Pan? Bom, eu vejo em dois lados. Olhando tecnicamente, olhando juridicamente e em tese, não poderia ter feito. Acho que houve uma censura prévia que a própria Constituição Federal veda, né? Acho que todo mundo tem direito à opinião e informação, que é a regra fundamental da democracia. Por outro lado, agora, entendendo um pouco do que eu li na sentença dada, eu entendi, posso estar errado, que o ministro falou o seguinte, ó, você quer dar informação? Dê. Mas o que você está fazendo como um programa jornalístico, você está fazendo campanha para outro candidato. Então, em entrelinhas, você utilizou esse direito de informação para poder fazer campanha. Então, aí eu vou te proibir. Eu entendi assim. Se for esse lado, eu entendo que não há erro. Eu, particularmente, entendo que você usar o princípio da impessoalidade que a gente brinca, não é o caso, tá? Não é o caso. Você usar um órgão público para fazer a sua campanha pessoal, fere o princípio da impessoalidade. Porque o Estado, ele é impessoal para todo mundo. Um programa jornalístico que está no ar, que tem que seguir as regras do TSE, tem que seguir as regras do Estado. Ó, você vai poder falar de política nos horários determinados pela lei eleitoral. No instante que você faz você está trazendo todo dia, só fica tocando nessa tecla falando mal de um candidato, você quebra, para mim, a competição. O princípio da competitividade da informação. Está sendo parcial. Então, se for nesse sentido, eu acho que está correto. Esse tema causou muito embrólio assim na nossa geração. A rede social só dá isso agora. Queria saber sua opinião jurídica do senhor. Então, essa é a minha questão. É muitas vezes que eu falo, as pessoas hoje em dia têm que atacar a decisão e não a pessoa. Você lembra daquele caso daquele estupro daquela criança que uma juíza não deixou a criança abortar? Me lembro. Cara, causou um rebuliço também. Você já viu a sentença da juíza? Linda. É maravilhosa. Uma sentença mais brilhante que eu tive a oportunidade de ler. É o seguinte, quando há um estupro advindo de violência, do estupro, quando ela pode abortar, a criança pode abortar, a mulher pode abortar, o direito a um aborto legal, desde que haja o quê? Consentimento dela. Como a criança não pode consentir, quem que tem que fazer? Os pais. Só que houve o quê? Divergência entre os pais. Tá? A criança, você tem o mesmo direito como pai do que ela como mãe na criança. Você fala assim, ela fala não. Gerou o quê? Um conflito de interesse. Quem que vai dirimir esse conflito? A juíza. O Poder Judiciário vai ter que entrar na jogada. Porém, o médico não quis abortar, porque falou, já está com mais de 6 meses, há um risco grande, eu não aborto. Na minha qualidade de médico, tá? O médico, daí a juíza tentou. Isso que eu entendi. Você não quer, o erro pode estar aí, filmar, não tinha que ter saído na mídia, porque ele é segredo de justiça, você não quer tentar, você não quer ter... Aí a juíza, então espera mais um pouco. Aí o tribunal veio intervir devido à mídia e determinou abortar. Então, ataque a decisão, então, mas não a pessoa. Então, isso que está acontecendo no país. Perigoso. As informações hoje em dia estão vindo muito assim, ó. Você não para pensar, será que essa é a informação correta? Será que o que eu li agora é? Tem divergências. Você lê de uma imprensa, você lê da outra, as informações não batem. É muito extremo, então tem uma mídia que está aqui nesse extremo e tem outra mídia então, que está aqui. Por isso que as mídias escolheram o lado. E os dois se chocam. E vocês, como estudantes de direito, vocês têm que começar a pensar o direito. Muitas vezes a conversa que a gente tem numa roda de estudante de direito não é a mesma conversa que a gente vai ter numa roda de normal. Tá? Muitas vezes você está conversando direito aqui, não adianta você chamar um cara, o que a gente fala extra-neus, tudo fora do mundo do direito, para conversar com o cara, não vai entender nunca. Então, antes de criticar, o Alexandre de Moraes censura prévia, peraí, faça do outro lado também, porque você é advogado dele agora, tá vendo? Porque o cara não é burro, ele é ponto de inteligência. Para ele ter tomado uma decisão dessa, ele teve um embasamento legal. Se o embasamento legal dele não é o melhor, tudo bem, então combata a decisão, não a pessoa. Fora que ele não trabalha sozinho também, né? Nada, ele tá 30 juízes. Só nego fera. Então, se nesse ponto de vista, se o Alexandre de Moraes entendeu e os elementos de provas que vieram para ele mostram
que a Jovem Pan utiliza o programa ao mesmo tempo, está fazendo uma campanha paralela, eu acho que ele está correto. Porque ele proibiu apenas dela ficar falando sobre o Lula, alguma coisa assim, eu não li a decisão. Não impediu ela de trabalhar, trabalha à vontade. Não poderia, no caso, tratar o Lula como ex-presidiário e falar que ele é preso, um ex-presidiário, corrupto, essas coisas. Porque, agora, quer falar tecnicamente, agora juridicamente falando, o Lula é inocente. Porque você só pode ser considerado culpado depois de uma sentença penal condenatória transitada em julgado. A sentença dele não transitou em julgado. Quem é o último a falar no país? É o Supremo. Estou falando tecnicamente. O Supremo anulou o processo. Quando você anula o processo, você não entra no mérito se é culpado ou não. Você anula o processo que houve falha no colhimento de provas, que é a teoria da árvore dos frutos envenenados. Um fruto envenenado envenenou todas as provas. Então, arranca a árvore. O que ele fez? Arranca todas as provas, faça de novo. Só que como ele fez mais de 70 anos na data da sentença, a prescrição caiu pela metade. Então prescreveu. Então, tecnicamente, isso aí não está claro. Só que o Supremo falou assim, eu não vou saber, eu não vou falar pra você se ele roubou, não. Aqui tá errada a prova. Mesma coisa, eu obtei uma confissão sua levando você no pau de arara. Enche ele porrada na delegacia, se não fui eu que matei ele mesmo. Foi você, nós sabemos que foi você. Só que o meio pelo qual eu trouxe a prova é anula. Então anula tudo. Agora vai falar isso numa rodinha de bar. Os caras arregaçam você. Você é louco. Agora, como estudante de direito, você tem que saber. Condenado, foi condenado? Foi, o juiz condenou em primeiro, o outro juiz condenou em segundo. Tudo bem, só o Supremo veio, o que ele fez? Anulou tudo. E o último que fala é o Supremo. Então a decisão condenatória não transitou em julgado. Se não transitou em julgado, eu não sei. A própria Constituição fala. Pessoa socialmente é considerado culpado depois do trânsito de julgado de sentença condenatória e recorrido. Não teve. Agora, se eu falar isso, nossa senhora. Então vamos começar a pensar como estudante. Entre nós. Vai chegar com uma namorada nova, né, amor? Não tem jeito. Entendeu? Conversa tem que ser outra. Conversa de bar é um, de bola é outro. Chegar a falar isso daí no Natal de família. Agora senta com um jurista pra conversar. Mas ele roubou, né? Beleza. Mas tecnicamente, transitor julgado não, então acabou. Acabou. Sim. Presunção de inocência. Acho que beleza? Beleza. Deu aí? Obrigado, professor. Coisa? Estamos aí. Obrigado. Estamos encerrando mais um episódio, então. Obrigado.